Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do seu jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo Sansara, construtora de Souza Magazine e Café Caniquil, está entrando no ar a edição de número 213 do Jornal O Repórter neste dia 25 de setembro de 2021, uma sexta-feira. Este é o 269º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 97 dias para acabar o ano de 2020. Estamos comemorando hoje o Dia Internacional do Farmacêutico. O nosso abraço, carinho a todos os farmacêuticos de Pradópolis e também de toda a nossa região. Também é o Dia Nacional do Trânsito e é o Dia do Rádio, o Dia da Radiodifusão, hoje comemorado, dia 25 de setembro, o nosso dia, o Dia do Rádio. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves, realização Nova 88 Gospel FM em 88,5, transmitida ao vivo também pelas redes sociais, através do Facebook, Instagram, Twitter e também pelo YouTube. O contato jornalístico é o 16991011345, contato comercial 16997412298 ou na rua São Martinho 675, no centro de Pradópolis. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação de hoje, trazendo para você a situação da pandemia do novo coronavírus em Pradópolis. Boletim epidemiológico de quinta-feira, dia 24, dão conta de que 753 pessoas confirmaram positivo para o novo coronavírus. 8 pessoas estão internadas, 142 estão em isolamento domiciliar, 581 pessoas já se recuperaram e, infelizmente, 22 óbitos até aqui por conta da Covid-19. 15 pessoas estão esperando o resultado dos exames que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz. E 1.055 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Cidade de Dumont, na cidade de Dumont, o boletim epidemiológico número 102 dá conta de que 1.431 casos notificados já, sendo que 39 estão sendo monitorados, 451 pessoas já testaram positivo. Dessas 451, vale dizer que 388 já estão curados, 36 em isolamento domiciliar e 7 estão internadas. Também 938 pessoas testaram negativo para o novo coronavírus em Dumont e 3 óbitos já foram registrados até aqui. Vamos até Guatapará, 124 casos confirmados do novo coronavírus, 108 já se recuperaram, 14 em isolamento domiciliar, 2 pessoas estão internadas, 1 óbito já foi registrado, 13 pessoas aguardam resultados dos exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz e 280 pessoas já testaram negativo, isto na cidade de Guatapará. Em Jaboticabal, o boletim epidemiológico do dia 24 de setembro, 760 casos confirmados,
682 pessoas já se recuperaram, 33 em tratamento, 45 óbitos confirmados até aqui, 513 suspeitos, 5 pessoas aguardando resultados que estão internados, 30 pessoas estão internadas em tratamento, já confirmado com Covid-19, 252 altas hospitalares, 648 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus, isto na cidade de Jaboticabal. Então tá aí, portanto, os boletins emitidos ontem pelas cidades da região, alguns municípios como Guariba e outros, né, como Motuca, não emitiram seus boletins na quinta-feira. E o Brasil registra 818 mortes por Covid-19 em 24 horas e se aproxima de 140 mil óbitos já por conta da pandemia. Oito estados estão em alta. O país registrou 818 mortes por Covid-19 até a noite de ontem, nas 24 horas que antecederam, né? Chegando ao total de 139.883 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 693, uma variação de menos 1% em relação aos dados registrados nos últimos 14 dias. Em casos confirmados, já são 4.659.909 brasileiros com o novo coronavírus desde o início. 32.129 desses casos confirmados no último dia. E a média móvel de casos está em 28.924, uma variação de 3% em relação aos últimos 14 dias. Aí, portanto, um panorama geral da pandemia do novo coronavírus. Vale aqui lembrar as recomendações, né, dos departamentos de saúde para que você fique em casa. Não acabou, não é porque o comércio foi flexibilizado, mas a pandemia continua. Então é muito importante você continuar em sua casa, na segurança do seu lar. Se precisar sair, realmente use a máscara sempre, evite aglomeração, lave com frequência as mãos, utilize o álcool gel, isso é muito importante. E também muito cuidado com os idosos, né? Idosos que apresentarem quadro de febre persistente, falta de ar, tosse e outros sintomas fora da normalidade, deve procurar o Centro Médico Municipal para que possa ser feita uma avaliação. E também pessoas que testaram positivo ou são suspeitos do novo coronavírus. Nos casos em que houver piora dos sintomas, também deve procurar o centro médico para uma reavaliação. E é muito importante, claro, no caso de quem está fazendo seu tratamento, que siga o tratamento corretamente, nos horários determinados, fique em casa, não saia para a rua, né? Evite contaminação de outras pessoas, evite a contaminação da sua família, use máscara, use o álcool gel, de preferência, tudo que você utiliza não seja compartilhado com as demais pessoas da casa, ok? Para que você fique ciente disso, ciente exatamente dos procedimentos que devem tomar, vamos trazer aqui as informações do Ministério da Saúde para que você saiba o que é o coronavírus, como funciona, o que você faz para evitar e, no caso de você estar contaminado, como você deve proceder na sua casa para evitar que mais pessoas da sua residência, né, família, as pessoas queridas, né, possam ser contaminadas também pelo novo coronavírus. Então vamos conferir comigo como é que você faz isso. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão.
Mas nós podemos fazer muito individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente.
Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, as recomendações, as orientações relativas ao novo coronavírus, como você deve proceder para se prevenir e evitar também que tanto você quanto sua família, possa ser contaminado por esse vírus, que é muito perigoso, ele pode matar. Algumas pessoas nem sentem nada, mas outras podem sentir ter sintomas graves e acabar numa UTI ou pior, Então, é muito importante que você tome muito cuidado com relação a isso e se previna sempre. Ok? Muito bem. Tem um recado aqui do governo do estado de São Paulo referente também à vacinação do novo coronavírus, se vai ser obrigatória, tem que ser obrigatório ou não, Tem sobre o mês de prevenção ao suicídio, o mês de setembro, setembro amarelo, e também do governador João Dória falando a respeito da ação do PROCON, dos PROCONs, em todo o estado de São Paulo. Nós já noticiamos ontem que aqui Guariba, Ribeirão Preto, teve uma ação conjunta do PROCON para coibir aí os aumentos abusivos de produtos integrantes da cesta básica. Vamos conferir comigo o recado do governo do estado de São Paulo. Então, eu acho que o problema, nesse momento, não é de ficar discutindo pela obrigatoriedade. Nós temos que trabalhar, estimular as pessoas que, no momento que houver a vacina, elas queiram fazer a vacina. E os grupos de risco devam fazer a vacina, porque isso é fundamental para a interrupção da transmissibilidade. Isso é fundamental para a redução de casos graves, de pessoas que vão precisar internar, de pessoas que vão para as unidades de tratamento intensivo. Então, a legislação estabelece, a legislação prevê que isso é um ato voluntário. Eu acho que nós precisamos de ações que sejam estimulantes da população de utilizar dessa ferramenta fundamental que é a vacina. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, que é um mês de conscientização contra o suicídio. É importante que a gente entenda o que leva uma pessoa ao suicídio. É uma dor, é um sofrimento. Então é importante falar sobre setembro amarelo, falar sobre isso todos os meses do ano, não só em setembro, porque o suicídio acontece muito, principalmente agora no meio de uma pandemia, onde a gente se vê em várias situações das quais a gente não estava acostumado.
Então vamos acolher, vamos observar, vamos conversar com essas pessoas, isso é muito importante. E sempre que necessário, buscar ajuda especializada para isso. Psicólogos, psiquiatras, para que isso não aconteça com pessoas tão próximas a nós. A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém distante, mas está muito perto da gente. Então vamos se conscientizar, vamos falar sobre o suicídio para que isso não aconteça mais. O PROCON de São Paulo vai fiscalizar o abuso nos preços do arroz e de outros produtos da cesta básica em São Paulo. O acompanhamento e a fiscalização vão ocorrer em todo o estado de São Paulo, com fiscais do PROCON trabalhando focadamente a partir desta segunda-feira, dia 14 de setembro. Quero esclarecer que não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somos um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado, desde que sejam respeitadas as normas do Código do Consumidor e sem abusos. Aí o recado do governo do estado de São Paulo referente a questões aí da pandemia do coronavírus, né? Inclusive esse aumento de preços está sendo em função disso, e a questão das vacinas, né? Que está se discutindo muito aí se nós deveríamos colocar a vacinação como obrigatória ou não, ou se fica a cargo de cada um decidir se vai ou não tomar a sua vacina, né? Você tem alguma opinião a respeito, né? Escreve aí nos comentários para que a gente possa depois estar divulgando a respeito dessa questão da vacinação. Se você acredita que a vacinação deve ser obrigatória ou não, né? Para o novo, para combater aí o novo coronavírus. E a farmacêutica americana Novavax, né? Aliás, Novavax, agora é tanto nome esquisito que vou te falar, é complicado. A Novavax anunciou ontem o início da terceira fase de teste da nova vacina contra a Covid-19, desenvolvida por ela, a NVXCoV2373. A nova fase será conduzida no Reino Unido em parceria com o governo local e terá a participação de 10 mil voluntários, e a expectativa é de que os testes durem de 4 a 6 semanas. Segundo o comunicado divulgado ontem, a empresa afirmou que o imunizante não precisa ser congelado e pode ser mantido armazenado, né, em ambientes com temperatura entre 2 e 8 graus. As outras vacinas, aqui cabe uma observação, as outras vacinas, a recomendação e o protocolo que está sendo seguido, elas devem estar congeladas a menos 8 graus, né? Ou a menos 30 graus. No caso de alguns tipos de vacina, deve estar a menos de 30 graus. Menos 8 graus ainda é fácil, o congelador de uma geladeira consegue manter isso. O menos 30 já é mais complicado. Não são todos os pontos de vacinação que tem equipamento para manter congelado nesse nível. Então, essa Novavax, né, traz aí uma que não precisa estar congelada. Ela pode trabalhar, tem que estar fria, né, entre 2 e 8 graus para manter as suas propriedades, né? Então, também vai ser aí uma excelente opção se ela passar aí nessa terceira fase de testes. Essa terceira fase, ela avalia a eficácia e segurança da vacina. Metade dos participantes recebe a vacina de fato, a outra metade recebe placebo, como é de praxe em teste como esse. Ou seja, quem está participando não sabe se recebeu vacina mesmo ou foi só um pouquinho de soro que recebeu. E no mês passado,
a farmacêutica comunicou que o imunizante mostrou resposta positiva, porém gerou efeitos colaterais moderados na maioria dos participantes. Entre as reações estão dores de cabeça, dores musculares, mas nenhum dos voluntários precisou ser hospitalizado. Vale aqui a gente lembrar que aquela vacina de Oxford, né? O teste dela chegou a ser suspenso porque das 40 mil pessoas que estavam fazendo o teste no mundo, uma lá na Grã-Bretanha acabou tendo uma reação adversa, teve que ser internado, tudo, mas por fim liberaram de novo a continuidade desses testes. E o governador de São Paulo, João Dória, disse que toda a população do estado de São Paulo será imunizada contra o novo coronavírus até fevereiro de 2021. Ele deu essas declarações a respeito da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, a tal da Coronavac, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Só que o Dória não explicou como acontecerá a distribuição das vacinas, afinal, para vacinar aí o estado inteiro, a quantidade de vacinas é considerável. E além da questão de logística, de distribuição, de convocação das pessoas para vacinação, esse tipo de coisa, quem recebe primeiro, quem recebe depois. Porém, o governador afirmou com todas as letras que até fevereiro de 2021, toda a população do estado de São Paulo deverá já estar imunizada, aí, já recebendo a sua dose da vacina Coronavac, aí, a vacina que está no teste mais avançado, né? No estágio mais avançado, aí, que é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Muito bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial. Volto já trazendo mais notícias e informações aqui no seu Jornal Repórter. Quero mandar um bom dia, um abraço ao pessoal que está na nossa sintonia, nos 88.5 da Nova 88 Gospel. Quero também agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando aí nas redes sociais, né? O Reinaldo Bitela, a Jovita Balatori, quem mais está por aí? O Rogério Lopes, o Cláudio Roberto, a Cristina, né? Nossa esposa, um beijo. Também o Vladimir Lunardi, a pastora Gislaine Correia, no finalzinho do jornal ela vem com a mensagem de fé, amor e esperança. Orlando Silva Júnior, lá de Jaboticabal, Sidney Cassarotti, lá do Paraná, lá de Cornélio Procópio, quem mais está por aqui? O Hélio Tadeu, a Cláudia Ribeirinho, Lauri Pina, a Karina, o Marlon Braga, a Francinalva, né? Tem muita gente, a gente quer até desculpar aí que não dá para saber todo mundo que está aí conectado através das redes sociais, porque nem todas centralizam, né, as informações em um único local. Muitas vezes como tem os compartilhamentos a gente não consegue enxergar aqui ao mesmo tempo que o jornal está acontecendo. Então a gente desde já pede desculpas aí a esse pessoal, mas deixa aqui o agradecimento, né? De vocês estarem aí acompanhando este noticioso. E pede, né, que vá lá, curta a página do Jornal Repórter, seja do Instagram, do Facebook, lá do Twitter, ou mesmo do YouTube, né? Curte a página, se inscreve no canal, para que você seja sempre um ouvinte bem informado. Vamos lá então com o intervalo comercial. Volto já com mais notícias e informações aqui no seu Jornal Repórter pela sua Nova 88 Gospel. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região.
A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns e bisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? A taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal Repórter pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, né? Trazendo aí as notícias e informações que fazem aí o seu dia a dia. Agradecendo a todos que estão aí na nossa sintonia neste momento. Quero lembrar aqui que a reunião, né, que é referente à lei Aldir Blanc, né, de emergência cultural,
a Lei 14.017, haveria uma reunião aberta da cultura. Ontem, né, às 8 horas da noite, ela foi cancelada, tendo em vista algumas propostas novas que apareceram, e o pessoal vai estar divulgando, né, uma nova data e horário para que você possa acompanhar aí essa reunião, que vai ser uma reunião aberta, né, para todos que queiram participar, que vai explicar a respeito da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, a importância do Comitê de Acompanhamento das Ações da Lei Aldir Blanc em Pradópolis, escolha dos representantes dos artistas, espaços culturais, agentes culturais, técnicos, produtores, gestores, prestadores de serviço da área cultural. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato através do e-mail culturapradópolis@gmail.com, ok? Lembrando a você que vai até o dia 30 de setembro agora, semana que vem é o último dia, 30 de setembro, para você que completou 18 anos agora em 2020 ou vai completar até o final do ano, então você precisa fazer o seu alistamento militar e ficar em dia com o serviço militar obrigatório. Entra lá no site www.alistamento.eb.mil.br. Faça o seu alistamento militar para que você possa ter o seu certificado de dispensa ou mesmo a sua carteira de reservista e esteja em dia com o serviço militar obrigatório, que é uma obrigação. Você tem que ter esse documento para você poder se registrar, fazer um vestibular, participar de concursos públicos, né? É obrigatório. Todos os jovens do sexo masculino, que completam 18 anos neste ano, tem até o dia 30 de setembro para fazer o seu alistamento militar. Não vamos perder o prazo. E a Secretaria Municipal de Saúde de Guatapará, né, representada aí pela senhora Jovelina de Souza, está convocando toda a população guataparaense para participar da audiência pública para aprovação das contas da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2020, que vai ser realizado no dia 25 de setembro, hoje, portanto, a partir das 14h30, às 2h30 da tarde, nas dependências da Câmara Municipal de Guatapará. Participe desse importante momento para a gestão municipal da saúde de nossa cidade. Uma observação que devido à pandemia que estamos enfrentando, o pessoal da área de saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, está pedindo a quem for participar para confirmar a presença, né, antes de ir para lá, ou além disso, também usar máscara lá no local. Então é muito importante que você não esqueça da sua máscara assim que sair de casa, para que você possa participar aí da audiência pública para aprovação das contas da saúde referente ao segundo quadrimestre de 2020. Hoje, a partir das 2h30 da tarde, às 14h30, lá nas dependências da Câmara Municipal de Guatapará. Tá aí, tá dado o recado. Falando em Guatapará, no domingo, dia 27, a sala de vacinas permanecerá aberta para atender as pessoas que trabalham ou não têm disponibilidade durante a semana. É importante para você colocar em dia a sua carteira de vacinação. Leve a carteira de vacinação para que o pessoal possa verificar se está tudo em dia com as doses de vacina, e aquelas que forem necessárias você aproveita e já atualiza, já fica em dia também, se imunizando aí contra várias doenças, né? Hoje a gente fala muito de coronavírus, mas tem muita doença aí que prejudica a saúde, então é muito importante que você deixe em dia a sua carteira de vacinação. Aproveita essa chance neste domingo, 27 de setembro,
na sala de vacinação lá do Centro de Saúde da cidade de Guatapará. E Guariba já definiu seus candidatos aí para as eleições 2020. Guariba está com 4 candidatos a prefeito, 97 candidatos registrados até ontem, né, no final da tarde. Ainda pode ainda ter mais alguns registros para serem feitos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, até o momento da consulta, Celso Russomano, do PSDB, Dr. Dayan, do MDB, Dr. Maduro, do DEM e Jânio, da São Carlos, pelo Partido Cidadania, estarão disputando o cargo majoritário de prefeito na cidade de Guariba. Aqui em Pradópolis, até o final da tarde de ontem, apenas o PRTB, o Patriotas e o PSDB registraram seus candidatos a prefeito e vice para as eleições 2020 no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. O PRTB apresentando o Éder Pinto e o Tenente Edivaldo para os cargos de prefeito e vice. O PSDB apresentou Silvio Martins e Tiago de Castro, do Patriota, como candidatos à reeleição. E os pré-candidatos aguardam ainda o julgamento das candidaturas, que deverá ocorrer nos próximos dias. Outros 2 candidatos deverão efetivar também o cadastramento, de acordo com as convenções municipais. Pelo MDB, o Luizinho deve ser o candidato, e pelo Republicanos, o Dornelas, segundo foi divulgado como sendo eles pré-candidatos, né? Para as convenções que já foram realizadas. Também candidatos a vereador deverão ser relacionados pelo site do TSE. No momento, somente 3 candidatos do PRDB a vereador é que estão cadastrados lá. Então, provavelmente já amanhã ou nos próximos dias já deveremos ter uma definição com relação a quem estará concorrendo às eleições municipais de 2020 aqui em Pradópolis e também na região, né? E a gente vai estar acompanhando aqui para toda a evolução desse processo eleitoral. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou restrição de benefícios durante a pandemia para presos por corrupção ou crime hediondo. O CNJ aprovou a recomendação que restringiu os benefícios para serem concedidos a presos por determinados crimes durante a pandemia da Covid-19. A nova redação impede benefícios como reavaliação de prisão provisória e concessão de regime domiciliar a condenados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, a corrupção é um exemplo disso, crimes hediondos e violência doméstica. A alteração foi feita na última semana pelo ministro Luiz Fux, o novo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, em cima de uma recomendação anterior do ministro Dias Toffoli, que não previa essas restrições. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana também um projeto de lei que amplia o auxílio emergencial a profissionais do esporte. As mudanças feitas pelo Senado foram acatadas e, com isso, ficam beneficiados ainda os atletas paralímpicos. No total, serão liberados cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, e a matéria prevê ainda a possibilidade de renegociação de dívidas e linhas de crédito às entidades esportivas. O texto determina que o benefício seja pago em 3 parcelas de R$ 600 reais cada, desde que os profissionais tenham renda de até meio salário mínimo por pessoa da família. No entanto, quem recebe aposentadoria, seguro-desemprego, bolsa atleta ou já recebeu benefício emergencial, não poderá receber esse auxílio que foi aprovado, assim como ocorreu com os demais beneficiários do auxílio emergencial,
O benefício também deverá ser prorrogado em outras 3 parcelas. E o desembargador federal Francisco de Assis Bete reverteu ontem a decisão proferida que suspendiu o retorno dos médicos peritos do INSS. Isso já virou uma brincadeira, né? É a 3ª vez que isso acontece de liberar. 3 já proibiu, 3 liberou. E com isso os profissionais devem retomar o atendimento presencial. O entendimento foi dado após a Advocacia Geral da União, a AGU, ter recorrido da decisão da Justiça Federal que, atendendo a uma ação da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, suspendeu o retorno dos peritos do INSS e o corte de ponto de quem não voltasse ao trabalho. Segundo o Ministério da Economia, dos 763 peritos médicos que deveriam ter retornado, apenas 421 compareceram aos postos do INSS até anteontem. Então agora, a partir de hoje, eles são obrigados a estarem lá para atender a necessidade da população. Ok? Muito bem. Mais algumas informações aqui rápidas, né? A Advocacia Geral da União decidiu suspender a promoção em massa de 606 procuradores federais ao topo da carreira, com salários acima de R$27 mil. Isso aconteceu depois de reações, né, de entidades, de próprios políticos, né, que criticaram aí a decisão, né, de fazer esse tipo de promoção para o topo da carreira de 606 procuradores federais, no momento em que estamos, na realidade, com o Brasil sofrendo aí com a pandemia e o pessoal arrumando jeito de gastar dinheiro. E lá em Manaus, o governo do Amazonas voltou a decretar o fechamento de bares e balneários de Manaus por causa do aumento dos casos da Covid-19. A medida vale por 30 dias, as aulas presenciais do ensino médio estão mantidas. O governo do Amazonas chegou a anunciar, inclusive, né, alguns profissionais, de que já estava havendo lá uma estabilização, né, depois de uma forte queda no número de casos. Então, que eles já estavam tendo a imunização de rebanho, né, que eles chamam, quando muitas pessoas se contaminam, se recuperam e criam imunidade. Mas agora, nesta semana, os casos explodiram de novo em Manaus e aí teve que voltar atrás nas decisões. Lá nos Estados Unidos, um jovem de 26 anos foi preso após atirar contra 2 policiais durante o protesto em Kentucky. As marchas contra a violência racial voltaram às ruas depois que o tribunal decidiu pelo indiciamento de apenas um dos oficiais envolvidos na morte da jovem negra Breonna Taylor. Lá também a coisa está complicada. A questão racial nos Estados Unidos é muito difícil de se controlar. Por quê? Existe lá uma divisão muito séria com relação à população negra e à população branca, que, diferentemente até do que no Brasil, né, lá não tem a mistura, né, eles não se misturam, e para entrar em conflito não precisa de muita coisa, principalmente agora com as mortes que tivemos, né, de negros por conta de ação da polícia americana. Também ontem, o novo caça brasileiro, né, da Força Aérea, o Gripen, fez o seu primeiro voo. Ele saiu do aeroporto de Navegantes, lá de Santa Catarina, e veio aqui próximo de nós, em Gavião Peixoto, aqui ao lado de Matão, ao lado de Araraquara, onde o caça fabricado na Suécia, né, vai ser testado, né, é o primeiro que vem para o Brasil, das 36 unidades compradas pelo Brasil em 2014.
ele vai ser testado, né? E, se necessário, adaptado às condições brasileiras. Na época, a presidente Dilma Rousseff assinou um contrato para adquirir esses aviões por 4 bilhões e meio de reais. São 36 unidades que vão atualizar aí a Força Aérea Brasileira, que até então só contava com os caças Mirage, lá da década de 70 ainda. Estavam mais do que reformados já, e agora os Gripen da Suécia, né? Eles vêm aí para substituir, com uma grande diferença. Eles vêm e a transferência de tecnologia, quer dizer, em pouco tempo o Brasil também vai poder fabricar os Gripen ou modelo similar aqui no Brasil, usando a tecnologia que está sendo transferida. E na economia, né, o ministro Paulo Guedes planeja um corte aí no Sistema S. Ele já falou um monte de vezes de que gostaria de acabar aí com o Sistema S, né? SESC, SENAC, entre eles. E dentro do pacote de medidas que inclui a criação de uma nova CPMF, lá vem a história da CPMF de novo, para viabilizar a desoneração da folha de pagamento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, trouxe de volta o plano defendido desde o início do governo de fazer um corte na contribuição do Sistema S e do Simples Nacional. No caso do Sistema S, o chefe da economia pretende reduzir em 40% as alíquotas que as empresas pagam sobre cada salário acima de um salário mínimo. Para quem ganha até esse patamar, a contribuição seria suspensa. Com o corte, né, desse plano, a alíquota média cairia de 2,5% para 1,5%. Esse patamar está acima do corte idealizado no passado pelo ministro, né, que cogitava algo em torno de 30%. Por fim, essa arrecadação gera cerca de 17 bilhões de reais. Quem não está gostando é o pessoal do SESC, SENAI, que atuam, né, em várias áreas, inclusive na área educacional, de treinamento, né, e que vão ter aí, provavelmente vão ter aí os seus recursos sendo reduzidos por conta dessa ação do governo. Mas, enfim, diante da pandemia, diante de 800 bilhões de reais de estouro do orçamento brasileiro, não tem dúvida que vamos ter que pagar a conta, né? Cada um de nós vai pagar essa conta. Não adianta achar que vai ter milagre econômico de isentar o brasileiro disso. Se o dinheiro sai de um lado, ele tem que entrar do outro obrigatoriamente. Então nós estamos só empurrando com a barriga por enquanto. Pode esperar que vem muito mais coisa. Apesar de que o Paulo Guedes também citou aí a alteração da tabela do imposto de renda, né? Isentando aí, hoje as pessoas que ganham até R$ 1.900 estão isentas. Ele quer aumentar aí para R$ 3.000. Já faz anos que não há alteração dessa tabela do imposto de renda. Então, nós vamos, né, ter a chance aí ou de deixar de pagar, né, para quem ganha até 3 mil, e para quem ganha mais vai pagar menos imposto de renda. Agora a conta vem, pode esperar que a conta vem. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Jornal Repórter. Quero agradecer aqui o pessoal que esteve na nossa sintonia até o presente momento. Pastor Eurimar Alves, o Marcelino, a Ceissa lá de São Bernardo do Campos, o Demétrios, a Tamara Bigas, com um beijo também, o Cleiton, quem mais? O Alessandro Pereira, o Marlon Braga, o Thiago Vitaliano, a Cláudia também esteve por aqui. Quem mais? Cristina, com um beijo, né? Vladimir, também o Orlando Silva Júnior, o Sidney Cassarotti,
Muito obrigado a vocês todos e a todos os demais que estiveram na nossa sintonia através das redes sociais. Nosso muito obrigado por mais um dia juntos. Nós trabalhamos aqui no oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora e de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu e Café Caniqui, um novo sabor em sua manhã. A edição de número 203 do Jornal Repórter, dia 25 de setembro de 2020, uma sexta-feira, né? Opa, sextou hoje. Nós voltamos aqui na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, em mais uma edição do Jornal O Repórter, né? E hoje foi o Dia Internacional do Farmacêutico, o Dia Nacional do Trânsito, Dia do Rádio e da Radiodifusão, né? Quero parabenizar aí a todas as emissoras, né? De Pradópolis, das cidades da nossa região aqui. Parabenizar aí pelo Dia do Rádio, né? E pela sua importância aí social e cultural também. Nós voltamos na segunda a partir das 10 horas da manhã. Fique agora com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Até segunda, tenham todos um excelente final de semana. Tchau, tchau. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 21. Caminhar com Cristo é pisar em novos e verdes pastos. É estar onde nunca esteve, sentir-se vivo pela primeira vez e consagrar toda a vida ao Senhor de suas vontades. É olhar para as imperfeições e ainda assim agradecer, porque a despeito de todas elas, o Autor da vida decidiu amar você para sempre. Claro que neste processo enfrentamos momentos difíceis, resistir às tentações, persistir em direção ao que é bom, abrir mão de desejos e ajustar os afetos. Parece impossível, eu sei, de fato não é fácil, mas devemos avançar. Exatamente nas áreas em que outrora fomos destruídos, envergonhados e humilhados, passamos a ser restaurados para a glória de Deus. Porque assim Ele manifesta o seu amor, agindo em quem não é para confundir quem pensa ser, escolhendo o que a razão não explica para confundir os racionais. O amor de Deus é livre e direcionado àqueles dos quais todos já desistiram. Se Ele não desiste, você também não pode desistir. Apenas continue perseverando pelo novo e vivo caminho. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo novo e vivo caminho que nos abriste, por meio da redenção que consumaste lá na cruz. Seremos perseverantes e cumpriremos a jornada de fé em fé. Amém e graças a Deus.
Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal, o Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.